Chegando aqui no CT do Corinthians, hoje a gente vai fazer a cobertura do treino do Corinthians. O Corinthians tem uma semana cheia de trabalho e vamos mostrar um pouquinho desse bastidor por aqui. Hoje tem entrevista coletiva, tem treino sem treinador, depois a gente vai tentar explicar, mas vamos tentar mostrar aí a movimentação da imprensa para você saber, aprender e conhecer como é que se faz um treino. Aproveita, já curte, já compartilha, já dá o joinha e vem comigo. É nesse ambiente aqui, ó, que fica a imprensa. Os jogadores estão treinando num campo lá no fundo, a gente fica acompanhando por aqui. Aqui a gente tem a visão, ó, de todos os gramados, os campos, né, que o time do Corinthians treina. Então a gente fica posicionado ali, dependendo da onde está acontecendo o trabalho. Ó, tem algum trabalho acontecendo nesse campo, tem um trabalho acontecendo no campo lá do fundo. A gente fica observando, olha as informações, olha quem está treinando, quem passou para o campo, quem não passou. Então, assim que você chega, você tem que achar a posição, né? Dependendo do CT onde você estiver, onde aquele time treina. No Corinthians, a gente acha a posição aqui. E aí você começa a pegar as primeiras informações, quer dizer, quem é que passou para o campo? Porque tem muitos jogadores que às vezes não passaram para o campo, né? Ficaram na academia, sentiram alguma dor no último jogo, ficaram no departamento médico, e isso tudo é informação. Então, assim que você chegar, você acha a posição e aí você começa a observar. Quem que passou para o campo? Quem não passou? Alguém sentiu alguma coisa? É aquele cara que não passou, você procura, né, ver por que ele não está ali. Então esse é o primeiro, é o observatório do treino logo na chegada. E aí, depois dessa primeira observação que a gente faz de quem volta, quem não volta, meu amigo Anselmo Caparica, a gente, além das entradas ao vivo, a gente tem que fazer VTs, reportagens. Sim. Não sei se você tem hoje, mas eu tenho, por exemplo. Eu tenho, também tenho. Então, o segundo passo, pelo menos que eu faço, é conversar com o cinegrafista para dizer assim, ó, tal cara tá aí, fazia tempo que não vinha, orientar o cinegrafista o que ele tem que fazer. É mais ou menos por aí ou não? É por aí. A gente tem, hoje no caso é treino aberto, né? Muitas vezes a gente tem aquele treino que é fechado e temos apenas 10 minutos para fazer imagens. Acontecia isso muito no Palmeiras, por exemplo. Então tem que ser muito preciso na orientação, né, para o cinegrafista, porque o tempo é muito curto e além de filmar os personagens que nós queremos mostrar na matéria, ainda tem que fazer a passagem, que é uma outra coisa que vocês que estão, né, querendo começar no jornalismo, tudo, tem que vir já com uma ideia na cabeça de que passagem que vocês vão fazer, porque isso é importante. Isso é uma coisa interessante. Você já vem com a história mais ou menos na cabeça ou você cria depois que chega aqui que você pega os elementos? Cada um tem uma técnica. Exato. Não, eu acho que assim, depende muito, né? De repente você já vem com uma ideia formatada e muitas vezes você já tem uma pauta pensada pela equipe de produção na redação, mas outras vezes você chega com essa pauta e vem aqui e vê que é uma história completamente diferente, resolve virar o VT, e algumas pessoas têm autonomia para fazer isso, outras têm que entrar em contato com alguém na redação e falar, olha, pensei em fazer assim, assado, o que vocês acham e tudo mais. Mas a questão da passagem, para quem não sabe, né, a passagem é aquele momento que o repórter aparece. Isso. Então é para marcar a nossa presença, mostrar que a gente está aqui e que não é uma pessoa lá da redação que fez um textinho ali lendo coisas na internet. Não, a gente veio aqui, apurou e está trazendo a informação. Show de bola, obrigado, garoto. Beleza? Valeu, Berton. Vocês estão vendo aqui a movimentação atrás de mim, né? Olha, a galera toda se deslocando aqui, porque o que está acontecendo? Acabou o treino e agora chega a hora da entrevista coletiva. A gente vai ter uma entrevista coletiva hoje aqui no Corinthians do Júnior Urso. Então a gente está se dirigindo agora para a sala de imprensa, obviamente com algumas perguntas. Quem trouxe a pauta, como disse ali o Anselmo, né, vai perguntar a respeito disso. Normalmente entrevista coletiva, assim, é 1, 2, no máximo 3 perguntas para o repórter, é um pouquinho complicado, mas é isso que está acontecendo aqui, ó. O treino terminou, ou seja, aquele trabalho de observação terminou. Quem tinha pauta para colocar em ação aqui, mais ou menos pegou as imagens que queria, quem criou por aqui também. Agora é hora de fazer as perguntas e tentar tirar daquele entrevistado alguma coisa a respeito do que você está pensando. Então, essa é a movimentação que vai ter agora aqui. Por
favor. Se não puder, não tem problema. Eu fiz, França. Um, dois, testando o áudio. Testando o áudio. Alô. Só fica com ele, fica com ele. Alô, 2, testando. 2, testando. Alô. 2. Grupo, comissão técnica, e como é que você está avaliando toda essa pressão em cima do Carille? Ele está sendo muito desafiado agora a se reinventar, a melhorar ofensivamente o time. O seu sente, pela sua convivência com ele, pressionado a fazer isso? Ele está tentando... O que o time pode apresentar de diferente? A gente já está chegando quase em novembro, então quer dizer, ainda é possível apresentar algo de diferente? Eu não mudo muito minha opinião desde que cheguei aqui no Corinthians, né? Muita gente tem opiniões sobre o Corinthians. Ela falou, é tudo mais aqui, você quer vir, tá, é legal, então é tudo mais. Mas é um campeonato que o segundo colocado tá em crise, é um puta campeonato diferente. Sim, é verdade. Tem como. Vencer. Falou. Importante. Não. E agora é o seguinte, ó, saí da entrevista coletiva, vim aqui para a posição onde vai fazer as entradas ao vivo. Então começa, a gente já fez algumas entradas ao vivo antes, fomos para a coletiva. Na coletiva eu já tive mais ou menos a ideia da reportagem que eu vou fechar. Então ao mesmo tempo que eu vou pensando a reportagem, eu venho aqui fazer minhas entradas ao vivo. Tem que mais ou menos se dividir, é assim que funciona o canal. Ó, você pode ver que a maioria dos profissionais também está fazendo por aí, vem aqui para a rua agora fazer as entradas ao vivo, mas a gente tem também que fechar as reportagens. Então na entrevista eu perguntei aquilo que eu estava mais ou menos na cabeça, as respostas deram uma clareada, eu mais ou menos já tenho a reportagem na cabeça e agora eu venho para cá, onde eu vou fazer as entradas ao vivo. Aqui eu passo o que eu vi ao longo do dia e do dia aqui no Corinthians, obviamente, e também vou passar muito sobre a coletiva, a palavra do jogador. Então quando você tem uma entrevista coletiva que o jogador falou alguma coisa, quando você consegue, você tem que passar esse ambiente, essa entrevista, o que rolou ou não, também nas suas entradas ao vivo. É legal passar isso. É verdade, Jackson. Pressão para cima do Carille. Corinthians não vence há 5 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Vai ter essa semana inteira para se preparar e conta com alguns retornos importantes, né? O Cássio, o Gil, o Manuel, que não enfrentaram o Cruzeiro, estão de volta. Fagner e Bruno Mendes estão fora. Aliás, o próprio técnico Fábio Carille está fora porque ele foi expulso, né? Mas o outro retorno importante é o do Júnior Urso, jogador que também não atua 5 partidas, está recuperado da lesão que o tirou dos últimos 5 jogos, treinou normalmente, vai ficar à disposição, possivelmente titular para essa partida contra a equipe do Santos, esse clássico. E aliás, o Júnior Urso falou na entrevista coletiva hoje aqui no CT Joaquim Grava, e falou inclusive sobre o técnico Fábio Carille, sobre o que ele pensa do trabalho do Carille, se são justas essas críticas que têm sido feitas ao trabalho do treinador. Vamos acompanhar. Fala, Rizek, um abraço para você, um abraço para todo mundo, tá? Você se inscreveu, você vai estar no sábado, às 5 horas da tarde, O ambiente continua o mesmo, como disse o Júnior Urso. grande abraço para todo mundo ligado na página do Corinthians, do Esporte, setorista do Timão, homem, sabe tudo do Corinthians, vai dar inclusive a escalação do jogo sábado.
É verdade, o Júnior Urso falou que o ambiente está o mesmo, né? Mas obviamente que é uma pressão muito grande sobre o Carille. Dentro do Bom Dia Fox, eu disse que o Carille não iria aparecer aqui no CT, mas ele apareceu, fez uma cirurgia no joelho esquerdo, não estava prevista a vinda dele aqui, mas ele compareceu e tem a semana inteira para trabalhar. Mas é exatamente como você falou, Calheiros, de herói a vilão. Quando assumiu foi campeão brasileiro e agora muito pressionado o técnico do Corinthians, e é isso que a gente vai ver agora na reportagem. Bom, vocês viram que eu até já mudei de roupa aqui, já fiz tudo que eu tinha que fazer, viram minhas entradas ao vivo. Depois da entrada ao vivo, o que eu fiz? Eu me preocupei novamente com a minha reportagem, com o VT que eu ia fazer. E aí, eu pensei o texto, gravei a passagem e depois eu até vou colocar aqui, se possível, o texto e a gravação desse off com as entonações e tal. Então, o que eu fiz basicamente hoje? Eu vim com um assunto na cabeça, né? Corinthians não vence há 5 jogos, vim com isso para tentar colocar alguma coisa aqui em pauta. E aí calhou do Júnior Urso da entrevista coletiva, o Júnior Urso também não joga 5 jogos, está de volta ao time. Então eu juntei isso, principalmente na entrada ao vivo, eu juntei o que ele falou e tal, passei as informações em cima do ambiente que ele passou na entrada ao vivo e na reportagem eu tentei colocar um pouco disso, quer dizer, o Corinthians não vence há 5 jogos, andou tomando gols e tal, juntei todos esses assuntos para tentar formar minha reportagem e em cima da entrevista que o Júnior Urso deu hoje aqui no CT. Então esse é o dia a dia de um repórter para cobrir um clube num dia de treino. Quer dizer, você chega, você observa, você vê o que tem, você tem que ter informações, assunto na cabeça para entradas ao vivo e também fazer sua reportagem. E aí você conseguir ir conciliando tudo isso para você conseguir fechar. Então, foi hoje meu trabalho aqui no Corinthians, passei um pouco desse bastidor aí para que você, quando o dia que for cobrir um treino, saiba para onde correr. É mais ou menos por aí. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.